Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Paz e bem? Para quem não me conhece, está entrando agora aqui, eu sou a Marli. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A gente está dando continuidade agora nesse primeiro dia do fórum, com a segunda palestra. A palestra de agora ela vai ser proferida pelo professor Ricardo Savinani Álvares Leite. O tema da palestra é a profissão do direito, da IBMEC. Tá bom? As perguntas vocês podem fazer aqui pelo Q&A ao longo da palestra, né? E ao final elas serão respondidas, ok? Então, vou deixar vocês agora com o Ricardo. Uma ótima palestra a todos. Seja bem-vindo, Ricardo. Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, nas suas casas, saudáveis, todos estejam aproveitando também essa semana de oportunidade de ter contato com alguns profissionais e também com alguns cursos que vão ser a escolha do futuro de vocês, né? Então, espero que vocês estejam aproveitando bem. E é um prazer para mim estar aqui presente nessa semana importante do Colégio Pio XII, e também junto com vocês para apresentar um pouco da profissão do direito, né? Eu preparei aqui uma apresentação para mostrar para vocês um pouquinho dessa área tão ampla e que gera interesse em muitas pessoas, né? Eu não sei quantos de vocês têm interesse na área do direito, se tem parentes na área e por isso gerou interesse, ou se simplesmente gostam, já ouviram falar, mas queriam saber um pouco mais, vem na televisão ou em séries de televisão, que hoje em dia são cada vez mais populares, sempre foram, né, na área do direito, mas estão cada vez mais populares com os streamings, né, todo mundo assistindo uma série na Netflix ou na Amazon Prime, ou mesmo nos canais em geral, né, sempre está presente alguma série envolvendo direito, envolvendo tribunais, envolvendo a polícia. Então, são inclusive aquelas séries que mais atraem alguns perfis de pessoas, né? Bom, eu vou aqui abrir a palestra que eu preparei. Para que vocês possam, então, visualizar. Vamos lá. Vou compartilhar a tela. Espero que todos estejam conseguindo ver a palestra, né? As imagens. Depois, ao final da palestra, eu vou abrir um espaço. Eu pretendo não fazer uma palestra muito longa, exatamente porque o objetivo é ouvir vocês. Eu quero saber as perguntas de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Então, o mais interessante para mim aqui é uma interação com vocês mais para frente, mas eu queria mostrar um pouquinho do panorama. Como a Marli já apresentou, eu sou professor dos cursos de Direito, Administração e Economia do IBMEC São Paulo, que é uma faculdade que vocês talvez já tenham ouvido falar, talvez conheçam um pouco. É uma faculdade privada, localizada na região da Paulista, né, muito próxima da Avenida Paulista, na Alameda Santos, e que oferece aqui em São Paulo os cursos de Direito, Relações Internacionais, Economia e Administração. Mas em outros campi, em outras cidades, como Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, oferece inclusive outros cursos além desses. Oferece cursos como de arquitetura, engenharia, então é uma gama bem ampla de cursos. Eu sou professor aqui do IBMEC São Paulo, do curso de graduação, né? Sou professor titular de Relação Jurídica Privada, Psicologia Aplicada ao Direito, Direito Civil 3 e Direito Civil 4, que são matérias de obrigações de contratos, né? Sou bacharel, formado em Direito, atuo como advogado, sou doutor, bacharel e doutor pela Universidade de São Paulo, pela USP, né? Além disso, eu dou aula nos cursos de Administração e de Economia, também das áreas de Humanidades,
ciências políticas e sociais e história. Então, eu caminho um pouco pelos cursos do IBMEC, o que é uma grande satisfação para mim, conhecer tantos alunos de tantas origens e tantos interesses diferentes. Para mim é sempre uma coisa que me gera muita satisfação. Bom, o tema que eu vim trazer e apresentar para vocês é o tema da profissão do direito. E é difícil falar sobre a profissão do direito, né? Não vou mentir para vocês, porque é muito amplo. Tem muitas e muitas sub-áreas, muitas e muitas oportunidades no mercado, não só atual, como que estão nascendo hoje. Então, para o futuro também. Não é algo estagnado, porque às vezes vem essa ideia, vai falar sobre direito, vai falar de uma coisa antiga, vai falar da profissão do meu avô. Também foi a profissão do avô, a profissão do pai, a profissão do tio, mas é uma profissão do futuro também, que traz muitas oportunidades, inovações, áreas que estão ainda sendo descobertas, estão sendo criadas. Então, tem muitas oportunidades também de criação. A minha primeira pergunta para vocês é: por que o direito? Né? Por que direito? Quando eu vou optar por diversas profissões, e hoje em dia nós temos uma gama infinita de profissões, áreas muito interessantes, algumas consagradas, como medicina, como engenharia, como arquitetura, como história, física, matemática, mas também tem profissões extremamente novas, né? Relacionadas à tecnologia da informação, a mercado financeiro. Então, nós temos muitas profissões consagradas e profissões novas. E entre todas essas, por que direito? Né? Quando eu vou me perguntar o que eu vou fazer no futuro, por que o direito aparece como uma das opções? Por que eu quero direito? O que me atrai? É o que eu vejo na televisão, no Law and Order, ou no Criminal Minds, ou é porque um parente meu e isso me atrai, o jeito como a pessoa vive, a profissão dela, o que ela conta, que ela fez no dia a dia, o que de tudo isso me atrai? Né? Por quê? O direito. Então, essa é uma pergunta que vocês devem estar se fazendo, vocês que estão aqui nessa palestra, devem ter se feito em algum momento. Talvez não há pouco tempo, talvez há mais tempo, talvez ontem vocês. E por ser uma opção, vale a pena conhecer mais profundamente. Vale a pena aprofundar um pouquinho sobre o que significa. Bom, quando a gente fala do advogado, do juiz, do promotor, das pessoas que agem no âmbito do direito, vem na nossa mente uma imagem de uma pessoa, um indivíduo, que desenvolve determinadas habilidades e que tem um determinado perfil. Né? Como todo profissional, a gente já faz uma imagem, até como ele se veste, ou como ele fala, ou como ele se porta, ou se ele se põe mais nas situações, ou se ele é uma pessoa mais reservada, se ele é uma pessoa mais falante ou menos falante, se ele é mais técnico ou ele é menos técnico, ou ele é mais de ação e reação do dia a dia profissional. Então, nós temos uma ideia de como é esse profissional. Né? Às vezes, uma ideia baseada em conceitos formulados há muito tempo. Às vezes, que são imagens que têm um certo fundo de verdade. Né? Tem um fundamento na realidade. Quando a gente pensa no profissional do direito, algumas habilidades vêm à nossa mente. Eu trouxe aqui uma ideia de elementos que são importantes para um profissional do direito, que são muito comuns e que a pessoa precisa desenvolver de alguma forma para atuar a profissão que for, como nós vamos ver ainda as áreas que provavelmente vocês têm em mente, algumas que vocês nem imaginam que existem dentro do direito. O que é muito comum de ser desenvolvido, que vocês, quando escolherem, espero eu, né? Estou torcendo aí para que vocês escolham a faculdade de Direito para fazer no futuro. O que vocês vão desenvolver durante esses anos da faculdade, depois no estágio ou profissionalmente? Primeiro, ser comunicativo. O advogado é comunicativo. O profissional do direito é comunicativo por natureza. Ele fala, ele gosta de falar, ele gosta de se posicionar.
trabalhar em profissão nenhuma que não é necessário trabalhar em equipe. Praticamente em todas as profissões nós temos que aprender a trabalhar em equipe, mas no direito isso é algo muito antigo. Sempre o advogado teve que trabalhar em equipe. Imagine uma causa bem grande, que envolva milhões de reais, ou que envolva milhares de pessoas, habilidades de argumento. Não, você precisa ter uma ajuda. E a ajuda é dessa equipe. Às vezes a equipe é afixa com você dentro de um escritório de advocacia ou em alguma área do serviço público, às vezes é uma equipe de momento. Vamos juntar aquelas pessoas que sabem muito sobre esse assunto e vamos resolver juntos. Então, trabalhar em equipe é outra habilidade que vocês vão ver que se desenvolve muito num curso de direito. Ser argumentador precisa é muito trabalhado entre os profissionais do direito a habilidade de argumentar. Não basta só dar a sua opinião, você precisa justificar por quê, né? Imagina, num tribunal, se você chega para o juiz e fala, olha, eu acho que é assim, por quê? Porque eu acho, né? Para mim parece bom. Não é suficiente. Você precisa fazer com que ele acredite que aquilo é o melhor, a melhor opção, o melhor caminho. Você precisa ser convincente. E como você faz isso? Por meio de argumentos. Então você elabora as ideias. É muito bom. Estar sempre atualizado. A lei muda toda hora. Então, toda hora falando, não, o Congresso votou uma nova lei, o Senado está avaliando uma nova lei, o presidente sancionou uma nova lei. Estar atualizado é uma característica essencial de um advogado ou de qualquer profissional do direito. Precisa saber o que está valendo hoje, porque você trabalha com o hoje. Não tem nada mais dinâmico do que trabalhar com o hoje, né? Não se esquecendo, claro, do passado. Não significa que você vai abandonar o passado, mas trabalhar com coisas novas e sempre novas é algo muito comum do advogado, indo contra aquilo que muita gente acredita, é uma coisa velha, do passado. Olha, se tem uma coisa que não tem na profissão jurídica é mesmice, é falta de mudança. Não, a mudança é até mais rápida do que a gente muitas vezes gostaria que fosse, porque tem que acompanhar. E ser questionador, tem que se perguntar. Não é porque você tem uma opinião que você não possa mudar de opinião. E às vezes um cliente vem para você, ou um caso chega para você, se você é juiz ou promotor, e muda a sua opinião sobre aquela situação. Porque ser um profissional do direito é ser um profissional que lida com pessoas. E as pessoas trazem histórias para você. E essas histórias fazem você repensar as suas próprias ideias, os seus próprios padrões, os seus próprios valores, né? E às vezes reforça eles. Às vezes faz com que você flexibilize, pense em novas opções, né? Então, olha quantas habilidades a gente consegue ver num profissional do direito. Que coisa impressionante, né? E as oportunidades profissionais? Você está falando das habilidades que eu preciso, que eu vou desenvolver quando eu estiver na faculdade de direito, quando eu estiver no meu estágio, mas para onde eu vou? Depois que eu me formar, ou quando eu estiver estudando, eu quero procurar um estágio. Quais são as oportunidades? Existe espaço para mim? Eu estou estudando direito. Eu quero fazer alguma coisa no futuro. Eu quero atuar na sociedade. Eu quero ter uma profissão. Olha, se for falar de oportunidade profissional, aqui dava para ficar dias falando sobre oportunidades profissionais para advogado, porque são tantas áreas e são todas elas tão bonitas, tão atraentes, tão um universo de possibilidades que, nossa, vocês ficariam até maravilhados, né? Então eu trouxe aqui algumas opções, algumas que talvez vocês conheçam, outras que talvez vocês não conheçam. Vocês podem ir para a carreira pública, podem entrar numa carreira internacional, para aqueles que gostam de viajar, de ir para lugares novos, conhecer lugares novos, ficar no âmbito acadêmico, estudando, pesquisando. É muito amplo. Na carreira pública, só para citar uns exemplos, nós temos o Ministério Público Federal e Estadual, né, que é o promotor, às vezes na televisão, entrando com uma ação contra um criminoso, aquele lá,
é o promotor de justiça, que pertence ao Ministério Público. A Procuradoria Estadual e Municipal, os procuradores, aqueles advogados que defendem o município, a União, são os advogados do poder público. Você pode trabalhar como delegado numa delegacia de polícia e lidar com os problemas da sociedade, do dia a dia, né? Os crimes nacionais e internacionais. Pode optar por uma carreira na magistratura e virar juiz, eventualmente desembargador, ministro de um tribunal superior, como aqueles que aparecem na televisão, os ministros do STF, do STJ. Ser um advogado-geral da União, defendendo a União como advogado do governo federal. Pode ser um defensor público, atuando como advogado daquelas pessoas que não têm para contratar os seus próprios advogados, defendendo essas pessoas que têm demandas, têm necessidades, mas que se não houvesse o profissional, o defensor público, não teriam acesso à justiça. Alguém para os defender. No plano internacional, nós pode trabalhar como assessor em organismos internacionais como a ONU, OMS, OIT, trabalhar com direitos humanos, em representações diplomáticas, junto com cônsuls, cônsuls e diplomatas em geral, adidos culturais, e em arbitragens internacionais, conflitos envolvendo empresas internacionais, né, que precisam de um mediador, de um árbitro. Dentro da universidade, então, para aqueles que gostam de estudar, gostam de ler, gostam de ensinar, e aí eu me incluo nesse grupo, tem a carreira de professor universitário ou de pesquisador, porque existe pesquisador na área de humanas também, né? Vocês vão estudar as leis, analisar as leis, produzir artigos. Para aqueles que gostam da dinâmica do mercado financeiro, nossa, o profissional do direito pode trabalhar na bolsa de valores, nas corretoras de ações, em bancos. E para quem gosta de trabalhar na sociedade civil, nos estados, tem as agências regulatórias de energia, de água, de esgoto, as ONGs, organizações não governamentais, como o WWF, né, Salve Amazônia, órgãos governamentais prestando um concurso e participando dentro dos órgãos governamentais, né? E também tem espaço para você atuar na empresa. Aí, quando a gente imagina uma montadora, por exemplo, a gente já pensa no engenheiro, na pessoa que lida com marketing, no administrador, mas também tem o advogado ali. O advogado está assessorando todas as atividades de uma empresa, né? Isso pode ser em qualquer área. Peguei um exemplo da montadora porque vem logo algumas imagens na nossa mente. Então, pode prestar assessoria para empresas, para indústrias, para sindicatos, para aqueles que gostam mais de lidar diretamente com o trabalhador, com o empregado, os direitos dos empregados. E para aqueles que querem atuar num escritório de advocacia, trabalhando diretamente com o cliente, diretamente no tribunal, com os juízes, com os promotores. Então, poder caminhar em todas essas áreas, nós temos, claro, sempre a profissão do advogado. O advogado, que é uma profissão essencial na sociedade, não dá para imaginar a sociedade sem os advogados. Aquelas pessoas que defendem os direitos, aquelas pessoas que aplicam as regras, interpretam as regras, né? E que estão aqui para os alunos, com as pessoas que eu conheço e que às vezes também não são da área do direito. Eu falo que advogado é um pouco de tudo. O advogado é um pouco psicólogo, o advogado é um pouco professor, o advogado é um pouco pai, um pouco mãe, um pouco amigo. Ele convive tanto com a pessoa, entra tanto nos problemas, às vezes particulares da pessoa, que ele se torna alguém íntimo, alguém próximo, alguém que discute as coisas da vida junto com a pessoa. Então, o advogado ele tem muitas facetas.
E aonde eu posso trabalhar como advogado? Nossa, aí o céu é o limite. Não tem. Não tem. Existem as áreas tradicionais e existem aquelas que estão sendo criadas hoje, enquanto a gente está falando. Né? Olha, eu trouxe aqui um panorama bem geral de algumas opções. Vocês podem trabalhar com mediação, conciliação e arbitragem, com direito administrativo, que é o direito do Estado, direito desportivo, que é dos esportes, para quem gosta de esporte, direito do consumidor, as relações entre consumidor e fornecedor, direito processual, trabalhar como é que funciona o processo, que ação que eu entro, qual que é o recurso. Direito disso está crescendo muito, e da tecnologia da informação, e-mail, perfil de internet, compras pela internet, direito constitucional, a nossa Constituição, os direitos humanos, direitos mais básicos do ser humano, a vida, a liberdade, a manifestação da sua liberdade de expressão, direito econômico, as relações econômicas, controle da atuação econômica das empresas, direito trabalhista e previdenciário, os direitos do trabalhador, do empregado, direito contratual, os diversos tipos de contrato que existem, compra e venda, locação, empréstimo, todos os contratos. Direito de propriedade, posse, né? Direito bancário, as atividades realizadas pelos bancos, o tributário, os impostos, como cobrar os impostos, quem tem direito a cobrar, como cobrar, qual a alíquota, direito de família, casamento, filhos, guarda, né? Sucessões, adoção, sucessões, o testamento, né? Direito securitário, os seguros, seguro de vida, seguro de carro, direito imobiliário, compra de imóveis, sempre atraente direito penal, né? Os crimes, né? Que tanto a gente vê em séries sendo explorados, né? Nossa, como resolver um crime, como prender um criminoso, como fazer o bem para a sociedade, tirando alguém que faz o mal à sociedade. O direito penal econômico, aquelas pessoas que não fazem mal, às vezes fisicamente, mas fazem mal economicamente, né? E a gente tem visto muito disso nesses últimos tempos, de lava-jato e de outros tipos de ação nesse sentido. Direito ambiental, proteção do meio ambiente, né? Poluição, direito internacional, a relação entre os estados, tratados internacionais, tratados de direitos humanos, fronteiras, mercado de capitais, trabalhar no mercado de capitais, com a legislação do mercado de capitais, direito empresarial e societário, organização de uma empresa é uma sociedade anônima? É limitada? Quais são os efeitos da escolha disso? Direito da energia e da infraestrutura, como é que eu monto uma planta de energia, como eu distribuo a energia, como eu faço cobrança, a mesma coisa de água, de luz, de esgoto, as atividades básicas de transporte, transporte aéreo, transporte ferroviário, rodoviário. Isso para falar das áreas mais comuns, as que existem hoje, atualmente. Mas e o futuro da profissão? Nosso futuro tem de tudo, pessoal. Aqui eu coloquei algumas áreas que estão nascendo hoje, para vocês terem uma ideia. Até os nomes a gente nem faz ideia do que possa ser. Né? Tem que ir atrás para descobrir o que significa rede de inovação, ou empreendedor de low techs, desenvolvedor de negócios, gerente de privacidade, engenheiro jurídico, analista de dados, para quem gosta de TI, operações jurídicas, arquiteto de soluções, gerente de risco, conformidade com código aberto. Para o pessoal que gosta de internet, então, o mundo jurídico é um mundo a ser descoberto. Né? Quem gosta desses temas, de direito à privacidade, de aplicativos, redes sociais, nossa, o direito está discutindo sobre tudo isso. Então, criando hoje, ainda está sendo criado muito disso. Então, nossa, o futuro da profissão jurídica
é muito amplo, tem muitas oportunidades. E para quem gosta de tecnologia, eu vou, sem ser querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas o direito vai ter muito a contribuir, muito. Talvez mais presente do que outras áreas, né? E aí a gente chega num ponto, pessoal. Tá bom, achei muito legal tudo que você falou, nossa, mas agora eu tenho que escolher, né? Eu tenho que estudar. Para ir para a área jurídica, eu preciso escolher aonde eu vou estudar, como é que é a faculdade. Será que é legal? Será que não é? Será que eu vou fazer amigos? Será que não? Será que tem festa? Será que não? Como é que é? É assim também, né? A gente pensa em tudo, né? Eu quero aprender, mas eu quero também viver. Afinal de contas, são 5 anos da minha vida. Eu quero ter experiência, eu quero ter memórias legais, positivas. Como se apresenta o ensino jurídico no Brasil hoje em dia? É importante que vocês saibam para vocês fazerem uma boa escolha, né? Quais são os prós que nós observamos hoje e os contras no ensino jurídico? Para vocês tentarem se aproximar dos prós e se afastar dos contras. Bom, o direito, hoje em dia, o ensino jurídico tem focado muito em soluções pré-judiciais de problemas. Ou seja, antes de levar para o tribunal, por que a gente não desenvolve meios alternativos de solução dos problemas? Que não levem até o juiz, aquela briga e que demora, né? Aí tem áreas como arbitragem, como mediação, mediação de conflitos, busca de entendimento entre as partes. Muito se tem focado nisso. E quanto mais uma faculdade de direito se foca nisso, mais atualizada ela está com as novas necessidades dos tempos. Conhecimento interdisciplinar. Não dá para você conhecer só sobre o direito. Você precisa ter um pouco sobre outras áreas. Conhecer um pouco sobre tecnologia, sobre programação, sobre ciências sociais, sobre política. Precisa saber. Porque é o mundo em volta. Não dá para você ficar encapsulado. Você tem que conhecer o mundo dentro da casca do ovo, como dizia os mais antigos. Necessidade de trânsito internacional. Saber falar outras línguas, se desenvolver nessa área, para quem gosta de viajar, para quem gosta de conhecer novos lugares. Precisa conhecer também um pouco do ao seu país, né? Muito pouco, tem que ter mais. Responsabilidade social. As faculdades hoje em dia focam muito na responsabilidade social. Desenvolvendo conhecimento e prática em diversas áreas, em diversos pontos, né? Então, a responsabilidade social é um ponto que está tanto na prática quanto na teoria da sala de aula. E os contras? Bom, infelizmente nós encontramos muitas faculdades ainda que massificam o ensino do direito, tentam ensinar o direito como se fosse um pacote fechado. Nós, infelizmente, temos uma grande quantidade até excessiva de faculdades de direito que às vezes deixa a gente um pouco perdido, para onde eu vou, qual que é o curso que eu quero, qual que é o lugar que eu quero ficar. E às vezes nem todas têm altos índices de aprovação nos concursos públicos e na OAB, o que dificulta depois, lá no futuro, quando você vai realmente exercer sua profissão. Quando você decide, não, agora eu terminei a faculdade, eu quero ser um juiz, quero ser um promotor, ou quero ser um advogado. Para isso, a gente tem uma outra etapa, a etapa das provas lá no futuro, que também fazem parte desse percurso profissional. E muitas faculdades acabam focando muito no ensino doutrinário, de repetição da lei, e se esquecem que a gente precisa ampliar para algo mais prático, para a solução de casos, para a solução de conflitos, para desenvolvimento de habilidades, que não são apenas aquelas habilidades de leitura e repetir a lei, né? Também isso, leitura, mas não só isso, precisa ser junto com outras habilidades interpessoais. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre como eu, como professor, esse ensino do direito, como eu me engajei, né? Atualmente, eu sou professor do IBMEC, e no IBMEC eu tenho a oportunidade de tentar trabalhar mais com os prós do que com os contras.
né? Tentar me afastar daqueles pontos que eu advogo, né? Usando a própria expressão da nossa profissão, a favor, que eu defendo, e colocando na prática, em teste, isso que eu acredito que é o melhor aspecto do ensino do direito, né? No IBMEC, eu tenho a oportunidade de trabalhar em várias áreas, trabalhar com diferentes disciplinas, como eu mesmo apresentei no início, e promover uma formação de vocês, estudantes, de forma a abordar mais aspectos, uma visão mais de sistema jurídico, comunicando direito penal com direito civil, né? Que eu acho isso muito importante, que é o futuro do direito. Não dá para você falar, não, eu sou só penalista, tá? Só lido com direito penal. Sendo que o direito penal, às vezes, tem a ver com direito de família. Quando é, por exemplo, violência doméstica. Ou o direito penal tem a ver quando é um crime de corrupção. Então não dá para você ficar mais preso só na sua cápsula, né? E sempre tendo em vista um aprendizado prático. A gente aprende, na verdade, com caso. A gente aprende resolvendo problema. E o advogado é um resolvedor de problema. Se ele não treina resolver dúvida na hora de ajudar, na hora dele realizar a profissão dele, ele fica, será que nunca não vejo? Eu sei a lei, mas não sei se isso se aplica. Você precisa se sentir à vontade para poder realmente ajudar, né? E ter uma visão estratégica da solução dos problemas. E, claro, desenvolver as competências socioemocionais. Não adianta só ouvir, anotar e repetir. É necessário sentir, falar o que você entende como melhor, buscar argumentos para aquilo que você acredita, porque se você acredita, o seu argumento é mais forte. Então, as capacidades socioemocionais para o advogado. Imagina um advogado que fica com medo do juiz, ou que fica com medo do promotor, ou um juiz que tem medo de advogado. Não dá, você precisa desenvolver confiança naquilo que você acredita, né? Para poder se posicionar dentro dos ambientes ambientes jurídicos. Aqui, nós do IBMEC, nós defendemos esse ensino jurídico e essa profissão jurídica do futuro. Então, nós focamos muito na excelência prática, na adaptabilidade e no mindset global. Então, a gente busca unir todos esses elementos para formar um profissional completo, porque nós acreditamos que o profissional completo é aquele que traz um pouco de cada uma dos elementos do perfil, da personalidade para atuar no mundo profissional, né? E para isso nós desenvolvemos uma matriz curricular bem moderna. E vocês vão encontrar matrizes curriculares bem antigas nas faculdades de Direito e algumas mais modernas, né? No nosso caso, nós optamos por conteúdos interdisciplinares, inovadores, pensando naquele futuro do direito que eu mostrei para vocês, daquelas profissões que estão nascendo, né? Assegurando uma fluência digital, e eu sei que vocês já têm muita fluência digital, eu com certeza sabem muito mais mexer em sistemas de computadores e no mundo digital do que nós, professores da área, né, do direito, vocês conhecem muito, já convivem com isso, e um aprendizado ativo, né? E aí nós trabalhamos com uma estrutura muito clara entre sala de aula e atividades extracurriculares, o que é necessário quando a gente pensa no direito, né? Unindo disciplinas introdutórias, projetos integradores e áreas temáticas profissionais, né? Nós trabalhamos muito com as soft skills, o que é muito importante para o advogado. O advogado precisa ter soft skills, né? Precisa ter visão, precisa ter adaptabilidade, centralidade e a empatia, né? Precisa conversar, precisa falar com as pessoas, precisa conhecer as pessoas, precisa ter interesse por conhecer. E hoje em dia, com certeza, tem que ter uma fluência digital. Não dá para pensar o direito sem pensar na prática da internet, a realidade da internet, o mundo virtual, que é um novo ambiente para todas as atividades jurídicas, todas, né? Desde aquelas mais materiais até aquelas mais intelectuais, né? Nós temos, então, os nossos pilares fundados em
aumentar a eficiência das ações das pessoas, promover uma sociedade justa que empodere as pessoas, e isso eu acho que é uma função do direito, e não só de uma faculdade, mas de todos os profissionais do direito. Nós temos que pensar em todos esses elementos, né? E aqui, só para vocês terem uma ideia do que é um curso de direito, porque você deve estar se perguntando, o que eu vou fazer em 5 anos? O que eu vou aprender? Aqui eu dou um exemplo, que é o nosso curso de direito, que nós propomos no IBMEC, só para vocês terem uma ideia do que vocês vão ver durante 5 anos, se vocês optarem por estudar o direito, né? Então, porque não é só a profissão. Eu apresentei a profissão, mas eu preciso mostrar para vocês que até chegar àquela profissão, vocês têm um período de estudo, né? E aqui é para vocês terem uma ideia de como é que funciona, mais ou menos. Né? Dentro da faculdade de Direito, diversas áreas. Vão estudar desde a teoria do crime, tipos penais, até direito de família, sucessões, obrigações, direito do processual, penal e civil, empresarial. E vocês vão ter algumas áreas muito interessantes para aqueles que gostam de algo mais filosófico. Né? Tem filosofia também? Tem. Tem ciência política? Tem. Tem estrutura do Estado? Tem. Tem Constituição? Tem também. Vocês vão estudar tudo, porque o direito é uma área tão ampla que permite o desenvolvimento de muitas habilidades mesmo. E sempre com a possibilidade de colocar isso na prática. Né? E com a possibilidade de escolher também aquilo que vocês mais se interessam. Claro, ao longo do curso, vocês vão escolhendo aquilo que vocês querem se direcionar para o futuro profissional de vocês. Então, isso é muito legal. Esse material, depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês. E aí vocês podem rever, procurar sobre esses temas, saber um pouco mais. Bom, eu já falei bastante, falei durante 40 minutos, era o que eu queria mesmo, até um pouquinho menos, acabei me estendendo, me animando um pouquinho mais. Mas eu queria abrir espaço para vocês fazerem perguntas. Né? Vou voltar aqui para o início, para a pergunta que iniciou tudo isso. Direito. O que é o direito? Por que o direito? Né? Por que eu quero fazer direito? Que diferença eu quero fazer? Né? Então, esses últimos 20 minutos que a gente tem, juntos, né? Eu gostaria de abrir espaço para perguntarem para mim. Deixa eu ver quantas pessoas nós temos aqui conectadas com a gente. São 17 participantes. Então, vocês 17 que estão aqui conosco, né? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem colocar alguma questão, alguma dúvida que vocês têm sobre direito, sobre o estudo do direito, sobre alguma área específica, fiquem à vontade. Podem, né? Vai ser aberto o Q&A para vocês poderem colocar as perguntas de vocês. Vamos ver. Ó, legal. Sofia. A Sofia que está fazendo uma pergunta aqui, a primeira, abrir a sequência de perguntas. Sofia Patros, prazer em conhecê-la, Sofia, tudo bem? Quais são as matérias que predominam no curso do Direito? Então, quais são as matérias que vão predominar nos cursos de Direito? Ótima pergunta sua, Sofia. Varia muito de curso para curso. Os cursos mais atuais, eles vão buscar uma amplitude de tratamento dos temas, tentando não focar apenas em uma área, comprometendo a sua escolha futura. Porque se você tiver muito direito penal, você se sente menos seguro para seguir uma outra carreira. Aí você acaba tendo que buscar uma especialização. O que nós temos feito nos cursos que tem refletido mais sobre si mesmo e atuando e mudando a sua grade? É buscar uma interdisciplinariedade. Os cursos, em geral, têm um peso maior naquelas disciplinas que são mais clássicas. Você vai acabar vendo isso nos cursos mais tradicionais. Então, ou focam muito em direito civil, ou muito em direito penal, ou em constitucional, né? Mas aqueles cursos que tentam trazer esse novo aspecto do profissional do direito que eu trouxe para vocês, eles vão tentar dosar. Então, vocês vão encontrar um pouco de cada
com um enfoque diversificado. Não é que vocês vão ter um ano só de direito civil, um de direito penal, não. Vocês vão ter ao mesmo tempo direito civil, penal, constitucional, tributário. E a ideia de muitos cursos, como o nosso, por exemplo, e que é uma ideia que eu defendo, é sempre uma disciplina integradora. Eu tenho uma disciplina que junta todas elas e faz um projeto só. Para vocês verem a relação entre as disciplinas, né? E poderem experimentar um pouco de cada área, né? No nosso caso, nós chamamos de projeto Sócrates, né? Que são disciplinas que agregam as outras do semestre e propõem projetos, propõem trabalhos conjuntos para que vocês possam ver a relação entre direito penal, direito civil, né? Então, quando você me pergunta qual matéria predomina, depende do curso. Os mais tradicionais talvez foquem em outra área. Nos cursos mais modernos, vocês vão ter essa interdisciplinariedade. Espero ter respondido a sua pergunta. André Moraes. Né? Prazer, André. Tudo bem? É verdade que um advogado que não possui nenhuma conexão familiar com o direito demora, em média, aproximadamente 8 anos para estabelecer-se no mercado de advocacia? Olha só que pergunta. Não, muito legal essa sua pergunta, porque tem a ver com aquilo que eu falei da tradição da profissão do direito. E aí, se vocês me permitirem, eu vou dar o meu depoimento pessoal. Sabe quantos parentes eu tenho da área jurídica? Quantos parentes? Assim, contando primo, tio, né? Papagaio, periquito, sei lá, todo mundo que está relacionado ao meu núcleo familiar, uma pessoa, só uma pessoa, que é uma tia. Né? É uma tia mais velha, até, já aposentada. Nunca trabalhei com ela. Nunca trabalhei na empresa que ela trabalhou, né? Claro, eu conversava com ela sobre esse tema, que era o direito, mas não tive nenhum contato desse tipo. Ou seja, não é necessário ter contatos para você conseguir o sucesso profissional. O legal do direito é que ele é tão diversificado e tem tantas áreas novas que você não precisa disso. Você pode criar a sua própria carreira de forma independente. Eu me dou como exemplo. Eu criei minha carreira independentemente. Eu optei por ser advogado da área civil e sou professor universitário. E eu amo as coisas que eu faço e olha, eu não sei quantos anos vocês acham que eu tenho, né? Vocês estão olhando aqui para o meu rosto, eu não estou olhando para o de vocês, né? Mas não estou vendo a idade de vocês, mas eu já imagino por causa que vocês estão provavelmente no terceiro ano, colegial, então vocês devem ter em torno de o quê? 17 anos, 16, né? Quantos anos vocês acham que eu tenho, né? Não sei, agora eu fico com medo, né, da resposta, porque aí de repente vem aqui um valor que até assusta, né? Posso ter que fazer aqui, ó, arrumar uma coisinha ou outra, né? Tem que arrumar para parecer melhor. Mas eu tenho 30 anos de idade, 31. E você vê, eu não precisei de 8 anos para me estabelecer no mercado. Depende muito de você, do seu foco, como você vai direcionar a sua carreira, como você vai observar as oportunidades, se você gosta de uma área ou gosta mais de outra, qual caminho que você tem que seguir. Porque o importante é você fazer um planejamento. Você começa a faculdade, você começa a pensar, nossa, eu quero ser advogado, né? Então se eu quero ser advogado da área civil, então é melhor já ir conhecendo, começar, estagiando. Não, eu quero ser juiz. Eu vou ter que estudar bastante para o concurso público. Bom, então eu vou aprender línguas, vou ver como é que eu posso me incluir nas organizações internacionais. Então, eu quero que vocês desmistifiquem isso, tá bom, André? Desmistifique um pouco isso. Fica tranquilo. Se você optar pela profissão do direito, não precisa ter conexões familiares para você conseguir um bom resultado na carreira. Não, não. Isso vai depender muito de você e de como você vai estar aberto às oportunidades. Como você vai entrar de coração, de corpo e alma, né? Isso que vai definir. É o seu amor pela profissão e o quanto você vai se dedicar. Espero ter respondido a sua pergunta e tirado um possível receio de você escolher essa carreira, não sei.
para a carreira jurídica. A Sofia, né? Sofia Kayayam. Tudo bem, Sofia? Prazer em conhecê-la. Precisa amar muito ler? Olha, eu vou te falar, Sofia, precisa gostar de ler. Mas tem tanta coisa interessante para ler que você até gosta. Você começa a gostar mais ainda de ler. Se você não gosta, você começa a gostar de ler. Eu tenho colegas profissionais que não gostavam de ler antes de entrar na faculdade de Direito. Fizeram porque, sei lá, achavam que gostavam de uma área, ou queria seguir uma carreira como juiz, advogado. E quando começaram a ver os casos, começaram a ler decisões enormes, pelo simples prazer de descobrir qual que era a solução, ou de aprender com aquela solução. E começaram a gostar de escrever também, né? Porque aí você quer defender a sua posição, você começa a ficar louco por colocar os seus argumentos, né? Então, que precisa ler? Precisa. Precisa ler. O direito tem realmente muito de material para você adquirir o conhecimento lendo. Mas também eu vou desmistificar outra coisa. Não é só lendo que você aprende. Não. Em debates, as aulas, quanto mais coloca nos escritórios, equipes de trabalho, mais você pode trocar informações. Você vai e foca, e estuda a fundo aquilo. E o outro vai e traz uma informação que você junta. Então, não é só leitura, é também leitura, mas também muito da interação. Você aprende muito com a interação. Então, precisa ler? Precisa, né? Tem que ler. E se você gostar, melhor ainda, fica mais. Se você não gostar tanto, vou te falar uma coisa, como é que funciona. E não é só lendo, tem muito mais. Espero ter respondido a sua pergunta também, Sofia. Outra pergunta do André. O direito possui uma espécie de jargão próprio. Como funciona o aprendizado do mesmo? É muito difícil? Existem modelos de documentos que os advogados modificam um pouco o conteúdo para adequar a cada caso? Tá. Não sei se vocês observaram eu utilizando muitos jargões. Eu usei muitos jargões? Olha que eu tento me controlar com o juridiquês, como a gente brinca. Às vezes eu acho que eu falo uma coisa ou outra. A minha esposa, às vezes, fala, nossa, o que você está falando? Ela não é da área jurídica, né? Ela falando, mas que palavra é essa mesmo? Que coisa esquisita. Porque às vezes a gente pensa que é usual, porque a gente usa muitas vezes no dia a dia profissional, todo mundo usa, acontece. Mas eu vou te falar uma coisa, esse jargão próprio nada mais é do que uma linguagem que você começa de ser compreendido. Não é que você tem que decorar essas palavras, não, elas vêm naturalmente. Você pensa, nossa, eu queria que meu colega entendesse o que eu estou falando. Se eu falar uma palavra, ele vai entender o que eu estou falando. Agora eu posso falar uma frase inteira. Bom, eu acho que é mais fácil falar aquela palavra. Aquilo se torna comum. Então não é difícil aprender. Você aprende pela própria prática. Quando a gente, na sala de aula, por exemplo, quando a gente resolve casos, quando a gente vê decisões judiciais. No estágio, no dia a dia. O seu cliente não vai ter esse jargão. Isso é que é legal. O seu cliente ele vai vir com a forma normal de se contar uma história. E você é que vai contar para o seu colega, juiz, outro advogado, promotor, de uma forma mais sucinta. É isso. Não, eu vou usar essas expressões porque ele vai entender o que eu estou falando. Que é o problema do. Então é alguma coisa super natural. Não precisa decorar, não. Não tem listinha para decorar, não tem ficar fazendo de forma mnemônica, não. É super natural. Você vai ver, é super tranquilo. E existem, sim, modelos de documentos, sim. Se padronizou fazer alguns modelos para facilitar, né, a criação de contratos, de documentos, de procurações. Só que esses documentos eles são sempre modelos. Você pode trabalhar em cima do modelo, você pode criar coisas novas, né? Em alguns ambientes predomina o modelo, né? Às vezes, em alguns advocacia, eles gostam de manter um modelo só para padronizar
como vão ser feitos os contratos, né, e etc. Mas sempre tem um espaço da inovação. Às vezes você descobre que aquele modelo não está mais atendendo as necessidades. Aí o que você faz? Você discute. Você fala no escritório de advocacia, olha, eu acho que a gente deveria adaptar isso daqui. Ou, não, vamos criar um contrato totalmente novo, do zero, porque eu acho que esse cliente precisa disso. Porque senão não vai atender as necessidades dele. Então, existe, mas sempre há espaço para criatividade. Ai, Sofia, você tocou num ponto que eu gosto muito. Nossa, você mexeu naquele ponto que eu adoro, né? Nossa, agora eu vou ter que me controlar para não falar demais. O direito brasileiro é muito diferente do direito americano. Não as leis, as dinâmicas. Entendi o que você quis dizer. Porque as leis a gente percebe que são, em muitos aspectos, bem diferentes quando a gente assiste essa série e etc. Né? Você não sabe como eu gosto disso. Eu gosto tanto de direito norte-americano, gosto tanto, que eu dou uma disciplina na faculdade sobre direito norte-americano. É uma disciplina optativa. Os alunos adoram. Né? Ver o direito estrangeiro é muito legal. Eu amo. Né? E como eu ensino isso? Por meio de casos. A gente discute os casos da Suprema Corte dos Estados Unidos. Vários casos. Os mais polêmicos, os mais interessantes, os novos, os antigos, tudo. Né? O direito americano é diferente? É. O procedimento é diferente, sim. Né? Tem muitos princípios que são iguais? Tem princípios que são iguais. Autonomia da vontade nos contratos, né? Direito de exigir da outra parte o cumprimento do contrato, direito à vida, à liberdade, à saúde. Muitas coisas nós temos igual, mas um pouco parecido. Tem o STF, tem a Suprema Corte dos Estados Unidos. Tem o juiz de primeiro grau, aqui também, lá também. Só que funciona um pouquinho diferente. Para você entrar com um recurso é diferente, o tempo é diferente, né? O tempo que dura uma ação lá e o tempo de duração. Alguns profissionais que existem lá, aqui não existem, tem um nome diferente, mas existe promotor, existe advogado, existe o juiz. Só que é diferente, o juiz lá é eleito, aqui o juiz é indicado e passa por concurso, ou passa por concurso público, depende, se for de tribunal superior é indicado, se for base, aí ele passa por concurso público. Então, é diferente? É. Mas, olha, se você gostar de direito americano, como eu gosto, você vai se divertir. Porque melhor do que aprender um direito, aprender dois. Você pode sugerir mudanças no direito, falar, a gente podia fazer com os americanos nesse ponto. Eu acho que ia ser legal. Né? Você pode conversar com advogados norte-americanos, você pode conhecer um pouco do ambiente lá, né, como funciona. É muito legal. A Sofia Patros perguntou, hoje em dia, muitas pessoas falam que muitas áreas do direito, no futuro, serão substituídas pela tecnologia e muitas delas irão desaparecer. O que você pode falar em relação a isso? Eu posso falar o seguinte, Sofia. Sabe o que sabe o que vai desaparecer? Aquele profissional do direito que só repete a lei. Aquele profissional do direito que só fica repetindo modelos prontos de contrato, que ficam repetindo e não tem criatividade. Por isso que é importante vocês escolherem bem o curso que vocês querem fazer. Tem que ser aquele curso que vocês vejam que vocês estão criando. Esse nunca vai desaparecer. Porque conflito entre as pessoas sempre vai existir. E alguém para mediar sempre vai ser necessário. Alguém que aplique a justiça, que vá lá e fale com o juiz, que fale do interesse do seu cliente, sempre vai precisar. O que vai ser substituído pela tecnologia? O que é repetitivo? O que é mecânico? Então, ser um advogado criativo não é só pensar no futuro e mudar o mundo, mas também pensar na própria preservação, porque nós queremos mudar o mundo. E nós só mudamos o mundo se nós formos criativos, se nós formos diferentes, se nós pensarmos alternativas que o computador não pensa, porque nós temos a emoção, nós temos o sentimento, nós temos algo que o computador não tem. E nós conseguimos resolver problemas que não estão na cartilha, não está escrito lá na lei, mas o advogado ele pode, ele tem esse aspecto humano que nunca vai se perder. Então, como é que vai funcionar? No meu ponto de vista é assim. O que vai sumir?
aquilo que é mecânico. Aquele profissional do direito que só quer repetir a lei, que não quer criar, que não quer discutir. Agora, aquele profissional do direito que cria, que inventa novos contratos, que resolve os problemas seguindo caminhos oferecidos pela lei, mas que não estão lá escritos, mas estão presumidos no nosso ordenamento, essas pessoas elas vão ter sempre espaço. Na verdade, elas que vão criar o futuro, né? Elas não vão ficar perdidas no passado. Então, é isso que eu posso responder para você. Não perca a esperança na profissão, seja aquele que tem as habilidades socioemocionais e tem as habilidades humanitárias que fazem o profissional diferente. Espero ter respondido as perguntas de vocês. Bom, eu gostaria então de agradecer, eu acho que a gente já chegou no nosso tempo, e a Marli aqui apareceu, tudo bem, Marli? Queria agradecer a vocês pela oportunidade de falar com vocês, sua profissão que eu amo, né, que eu faço e que me realiza em todos os aspectos da minha vida, seja dando aula, seja falando aqui com vocês, seja atuando profissionalmente, né, como advogado. E agradecer a oportunidade do Pio 12 pela oportunidade de falar com vocês numa semana tão importante para vocês, né? Então, muito obrigado, Marli, também. Obrigado a toda a coordenação e obrigado a vocês que participaram. Nós que agradecemos, Ricardo. Foi uma grande felicidade. Desculpa que picotou aqui, então não sei se eu te interrompi. Não. Mas a gente que agradece pela disponibilidade de você estar aqui conosco. Foi ótimo. Tanto a área de direito é tão ampla, né? Que não tem, eu acho que não tem um lugar que você não pode se encaixar quando você gosta da profissão, né? Você pode se especializar em uma coisa e ser especialista naquilo e a carreira pode deslanchar. Porque aí é o empenho de estudar, de se especializar, né? Isso é muito interessante. Foi ótimo. Muito obrigada pela sua presença. Quero agradecer a todos também que estiveram aqui. Nós colocamos aqui no bate-papo um link para que o IBMEC está disponibilizando, se vocês puderem acessar e para avaliar a palestra, eles agradecem. E a gente também encerra essa reunião, vocês logo em seguida já abrem um link, um navegador que é para vocês avaliarem a palestra do Pio, tá bom? Então, se vocês puderem, a gente agradece bastante. Nós vamos parar uns 10 minutinhos e já já a gente volta com outra palestra, tá bom? Obrigada, Ricardo. Obrigada mesmo. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.